dia, Bom dia. a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos que estão aí chegando para mais essa live, para mais esta manhã de oração na presença do Senhor, né? Para mais esse momento em que nós vamos aqui interceder pelo Brasil, interceder pelas nações, amém? Sejam todos muito bem-vindos. De oração, né? Nesses dias, nessas semanas, glória a Deus. Deixa eu citar alguns nomes aqui. A Maiara tá com a gente, o Marcos e a Márcia, né? Tá sempre com Luana. a gente. Luana, Simone Faria, Pitra, Luiz Henrique, Marcos Félix, Carlão, Luiz Henrique, a Beth Gonçalves. Sejam bem-vindos, gente. Muito bom ter vocês conosco, né, nessa manhã. Glória a Deus. Amém? Nós vamos começar como nós fizemos ontem. Nós vamos começar adorando a Deus com um louvor. Amém? A minha esposa está aqui com a gente nessa manhã e ela vai cantar, vai nos conduzir a Deus em adoração com um cântico nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Então, Amém. pastora... Vamos louvar ao Senhor, amém? Você que está aí, feche os seus olhos e entre nesse momento. Ofereça ao Senhor esse louvor nesta manhã, amém? Diga ao Santo Espírito, Tu és bem-vindo sobre a minha vida nesta manhã, Senhor. Esse é o desejo do meu coração. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Jesus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem
Espírito Santo, nós clamamos. Amém. Vem sobre nós, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos nessa manhã. Amém? Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos queridos. Eu vou pedir para minha esposa ficar aqui comigo agora pela manhã. Depois ela vai me ajudar aqui nas orações no final. Amém? Bom, gente, agradeço a todos vocês que estão assistindo, estão participando desta live, né? Estão conosco nesse propósito de oração pelo Brasil e pelas nações. Eu peço que vocês me desculpem porque não dá para citar o nome, né, de todos que estão aqui agora com a gente. Às vezes alguns irmãos falam, fala o meu nome, mas infelizmente aqui os nomes vão subindo rápido, não dá para a gente falar o nome de todo mundo, mas todos são muito bem-vindos, a gente está muito feliz, né, porque vocês estão nos acompanhando. Olha, agora, por exemplo, a gente está com 61 visualizações, né? 60 monitores, celulares, enfim, conectados. A gente sabe que em cada um desses monitores, às vezes, tem mais de uma pessoa assistindo, participando com a gente, né? Então a gente agradece muito a presença de vocês com a gente, né? A cooperação. Eu quero, nessa manhã, compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus, né? A irmã Regina Amaral está mandando aqui dizendo que o pastor lá no Chile, né, de 94 anos, está assistindo a nossa transmissão. Olha que bênção, né? Graças a Deus. A gente está chegando aí até em outros países. Bom, gente, antes de compartilhar a palavra dessa manhã, eu quero te convidar, né, como eu falei ontem, para a nossa jornada da Páscoa com Cristo. Amém? Jornada da Páscoa com Cristo, que começa no próximo domingo, dia 5 de abril, e vai até o outro domingo, dia 12 de abril, tá? Então serão 8 dias da nossa jornada da Páscoa com Cristo. Como que vai acontecer esse trabalho? Nós vamos falar sobre os acontecimentos da Semana da Paixão de Cristo. E nós vamos falar desses acontecimentos, sincronizando esses acontecimentos com os respectivos dias da semana, tá? Então a gente sabe que os evangelhos, os 4 evangelhos, dedicam muito espaço para falar da Semana da Paixão, uma coisa que muita gente às vezes não percebeu ainda, mas boa parte dos evangelhos, né, a gente pode dizer que 30% mais ou menos do conteúdo dos 4 evangelhos são dedicados apenas para falar da Semana da Paixão de Cristo. Tem muito material ali. Então a gente vai sincronizando, né? Por exemplo, domingo dia 5, que é o domingo que é conhecido como Domingo de Ramos, a gente vai falar sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Aí na segunda nós vamos falar sobre os acontecimentos da segunda, na terça sobre os acontecimentos da terça, né, da Semana da Paixão, quarta que foi a última ceia que Jesus celebrou com os discípulos, sexta a crucificação. Então, a cada dia da semana nós vamos fazer uma jornada da Páscoa com Cristo, onde nós vamos falar dos acontecimentos daquele dia e vamos tirar aplicações práticas para nós, né? Lembrando que a Páscoa é um momento muito importante para nós cristãos. Então eu quero te convidar para a gente ter na semana que vem uma semana assim de consagração, né? A gente continuar nesse mesmo propósito. Essa semana está sendo uma semana de oração, a semana que vem uma semana de consagração a Deus, em que nós vamos relembrar, né, a obra de Cristo por nós, porque foi na Páscoa que Jesus morreu e ressuscitou, tá certo? Então nós vamos relembrar isso é muito importante para nós cristãos, e eu te convido então a participar. Começa domingo, dia 5, tá? Nos domingos, a transmissão vai ser feita diretamente lá da igreja do Tucuruvi, né? Então, domingo, dia 5, a primeira palavra dessa jornada da Páscoa com Cristo vai ser às 10 horas da manhã, no nosso culto ao vivo,
lá na igreja do Tucuruvi, domingo dia 5. Aí na segunda-feira, de segunda a sábado, nós vamos fazer como estamos fazendo essa semana. Nós vamos fazer a transmissão às 8 horas da manhã, uma live aqui da minha casa, tá? E no último domingo, então, né, no último dia dessa jornada de Páscoa, no dia 12, que é o domingo da ressurreição, né, o dia que a gente celebra a ressurreição de Cristo, a Páscoa, a transmissão termina também com o culto lá na igreja do Tucuruvi às 10 horas da manhã, tá bom? Então, se programe já para a próxima semana. Tenho certeza que vai ser muito bom e eu quero te pedir que você fale para outras pessoas, convide outras pessoas, né? Muitos cristãos não celebram a Páscoa como deveriam, né? A gente muitas vezes fica tão absorvido com outras coisas que a gente deixa de pensar, de relembrar o que a Páscoa significa para nós. Muitos cristãos nem sabem dos acontecimentos que se deram na Semana da Paixão. Então, eu quero trazer isso para a gente, tudo com base bíblica, tá bom, gente? E nós vamos abrir a Bíblia aqui juntos e vamos ver o que a Palavra de Deus tem a nos ensinar sobre esses assuntos, tá bom? Então, é isso. Bom, a gente vai compartilhar agora um texto da Palavra de Deus e eu quero te pedir, você que está assistindo essa live nessa manhã, compartilha, por favor, né? Se você puder aí no seu Facebook, vai ali no compartilhar e compartilha esse vídeo, essa live, para que outras pessoas possam também participar conosco deste momento de oração pelo Brasil e pelas nações. Amém? Bom, o texto que nós vamos partilhar nesta manhã, irmãos, é o texto que está no livro de Neemias, tá? Então, eu tenho falado para o pessoal, deixa a sua Bíblia aí no jeito para você acompanhar conosco a exposição da Palavra de Deus. Então, eu peço que você abra a sua Bíblia agora no livro de Neemias, capítulo 1, ok? Neemias, capítulo 1. Amém? Então, vamos lá. Neemias capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Então veja, irmãos, aqui na verdade é uma continuação da palavra que eu trouxe para vocês ontem. Vocês se lembram que ontem eu falei do profeta Daniel, que ele estava lá no cativeiro, ele estava lá na Babilônia, né? Na época já era outro império, eram os medos e os persas. Daniel já um idoso, ele recebe aquela revelação de Deus de que faltava muito pouco tempo para terminar o cativeiro. Bom, aquela promessa de Deus se cumpre, o cativeiro termina mesmo, o povo judeu é autorizado a voltar para Jerusalém, e eles voltam para Jerusalém, tá? E é nesse contexto, né, depois que algumas levas de judeus já tinham retornado para Jerusalém, é nesse contexto que se dá essa história que eu vou compartilhar com vocês aqui nessa manhã. Então, a Bíblia diz que Neemias ele era o copeiro do rei nessa época aqui, tá? Ele era o copeiro do rei persa, tá? E ele estava o texto diz aqui que ele estava numa cidadela chamada Suzã, que era uma das residências oficiais do rei persa, do Império Persa. E a Bíblia diz então que Neemias ele recebeu a visita de um dos seus irmãos que veio, né? Veio lá de Jerusalém para visitar Neemias. Ali onde ele morava, Neemias era copeiro do rei, ele servia o rei todos os dias ali.
E quando esse Hanani é o nome dele, né, e outras pessoas chegaram ali para visitar Neemias, o texto diz que Neemias perguntou a respeito dos judeus que estavam lá em Jerusalém. Ele perguntou: e aí, como é que estão lá os nossos irmãos, né, que ficaram em Jerusalém, que não, aqueles que não foram levados para o cativeiro, como é que está a situação deles lá? E qual foi a resposta então desses visitantes de Neemias? Eles disseram o seguinte, olha, no verso 3: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Então, o relatório que Neemias recebeu aqui foi um relatório muito triste, foi um relatório muito negativo, né? Porque ele ficou sabendo então que os judeus que estavam em Jerusalém, apesar de o cativeiro já ter terminado, né, apesar de muitos judeus já terem obtido a autorização para retornar para Jerusalém, a cidade continuava de que maneira? Continuava numa miséria, porque ele diz que os judeus que estavam em Jerusalém estavam em grande miséria e desprezo. Os muros continuavam derrubados, continuavam destruídos, desde a época de Nabucodonosor, que tinha derrubado os muros lá de Jerusalém. E as portas dos muros estavam queimadas, né? Então, o que Neemias percebe aqui? Que havia lá em Jerusalém uma situação de crise, uma situação de pressão, uma situação incômoda, né? Então, meus irmãos, isso eu quero fazer uma correlação com o que a gente está vivendo hoje, né? No nosso Brasil, no nosso mundo. Porque assim como Neemias percebeu que havia uma situação de crise, uma situação incômoda, né? Uma situação de pressão lá em Jerusalém, nós sabemos que nós estamos vivendo um momento difícil hoje, na história do Brasil, na história das nações, né? A gente está surpreendido aí por um vírus, por esse coronavírus, que infelizmente está vitimando muitas pessoas em todo o planeta, né? A gente está vivendo uma situação que a nossa geração nunca viveu, né? Eu tenho visto, poucas vezes que eu saio de casa, a gente passa aqui, por exemplo, eu moro aqui perto do bairro do Cambuci, a gente passa aqui no Largo do Cambuci, que é um lugar de muito movimento, de muito comércio, e vê aquelas lojas todas fechadas, uma coisa que a gente nunca viu, eu nunca vi acontecer isso, né? Já tenho quase 50 anos de idade, eu nunca vi. Então a nossa geração nunca viu acontecer o que está acontecendo. A gente está vivendo um momento de crise, né? A gente está vivendo um momento de pressão, a gente está vivendo uma situação incômoda, assim como Neemias percebeu o que estava acontecendo em Jerusalém. Então nós temos que ter a mesma atitude que Neemias teve quando ele descobriu a situação ali que estava ocorrendo em Jerusalém. Qual deve ser a nossa atitude hoje? Veja que as palavras que eu estou trazendo essa semana, para quem está acompanhando desde segunda-feira, você vai ver que essas palavras elas estão indo na mesma direção, né? Olha só o que Neemias faz, então. Vamos lá para o versículo 4. O versículo 4 diz o seguinte, então: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, né? Então, ao saber daquela situação incômoda, o que Neemias fez, gente? Ele teve uma atitude de quebrantamento, ele teve uma atitude de contrição, ele se humilhou diante de Deus. Porque o texto diz que ele se assentou, que ele chorou, que ele lamentou, né? E que ele esteve jejuando e orando perante o Senhor Deus. Então veja, é o que eu estou falando. Esse tipo de situação que nós estamos vivendo hoje deve levar o povo de Deus a se quebrantar, a se humilhar diante de Deus, a ter um coração contrito, a chorar, a lamentar, né? A jejuar, a orar, a buscar a face do Senhor. Nós estamos sendo desafiados a isso nesses dias, irmãos. E é interessante, né, que o texto diz aqui
que Neemias ele fez isso por alguns dias, né? Por alguns dias. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas vamos ver aqui, então, agora a partir do versículo 5 até o versículo 11, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a oração que Neemias faz. Então nós estamos nessa semana numa campanha de oração. E eu estou tentando ler com vocês algumas orações da Bíblia, né? Ontem, por exemplo, nós lemos a oração de Daniel, lá em Daniel 9. Hoje nós vamos ler a oração de Neemias, aqui em Neemias 1, para nós aprendermos, não é, com esses homens de Deus, os princípios, os elementos de uma oração eficaz. Então veja, o que nós podemos aprender aqui com a oração de Neemias? Olha, vamos ver qual foi a oração de Neemias, verso 5. Então ele diz o seguinte: e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Então, Neemias ele inicia a oração dele fazendo menção de que Deus é o Deus dos céus, que ele é grande e que ele é temível, e que ele, o nosso Deus, é aquele que guarda a sua aliança e guarda a sua misericórdia para com aqueles que amam a Deus e para com aqueles que guardam os mandamentos do Senhor. Então Neemias começa a oração dele aqui fazendo menção dos atributos de Deus e da fidelidade de Deus. E é assim que nós devemos orar também, irmãos, não é? Quando você entrar na presença de Deus para orar, comece adorando a Deus, comece fazendo menção dos atributos de Deus. Veja, Neemias começou dizendo que o Senhor é grande, né? Deus grande, Deus é temível. Ele começou a falar aqui dos atributos de Deus. Ele começou a falar da misericórdia de Deus, né? Da graça de Deus, que é aquele que é fiel às suas alianças, então da fidelidade de Deus. Então, uma oração eficaz é aquela em que a gente inicia a nossa oração fazendo menção dos atributos de Deus, que ele é poderoso, que ele é todo-poderoso, que ele é onipotente, que ele é onipresente, não é? Que ele é onisciente, que ele é um Deus de amor, de graça, de misericórdia, que ele é santo, que ele é justo, que ele é reto, que ele é fiel. Então, você vai falando dos atributos de Deus na sua oração. Começa assim adorando a Deus pelos atributos que ele tem, que ele possui, que ele tem manifestado sobre as nossas vidas, né? Aí depois, vamos seguir aqui, no versículo 6, diz assim, olha, estejam, pois, atentos os teus ouvidos. Veja, Neemias está orando, né? Então ele diz aqui, ele está falando com Deus, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, né, irmãos? Então veja, você tem aqui o elemento do clamor, né? Ele tá, não parece? Você que acompanhou a pregação de ontem de manhã, tem semelhança com a oração de Daniel, né? Percebe aqui, ó, estejam atentos os teus ouvidos, né? E os teus olhos estejam abertos para acudires à oração, ao clamor do teu servo, né? Agora, eu quero destacar aqui para você que Neemias fala o seguinte, ele fala da oração que ele estava fazendo dia e noite. Você percebeu aí? No versículo 6 está dizendo. Ele está dizendo que ele fazia oração dia e noite. E lá no versículo 4, quando fala da reação que ele teve ao ficar sabendo da notícia lá de Jerusalém, diz que ele chorou, lamentou, orou e jejuou por alguns dias, né? Então, o que a gente percebe aqui? É que Neemias ele era perseverante na oração. Não foi uma oração que ele fez, né? Aqui nós temos uma oração que Neemias fez. Mas Neemias esteve orando. Quando você estuda o texto com calma, a gente não tem tempo para fazer isso hoje. Mas quando você vai para o capítulo 2, você vai perceber que Neemias ele ficou orando 4 meses. 4 meses ele ficou orando, né? Pedindo a graça de Deus em relação àquela situação.
E diz o texto que ele orava de dia e de noite, aqui, ó, tá no versículo 6. Então, é outro elemento, gente, para que a nossa oração, né, seja eficaz, é a questão da perseverança. Nós temos que perseverar em oração, né? Jesus, ele contou aquela parábola da viúva que incomodava lá o juiz Inico. Tá lá em Lucas 18. O texto lá diz o quê? Como que começa o capítulo 18? Que Jesus ensinou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer, né? Então Jesus estava ensinando o que ali para as pessoas? Ele estava ensinando sobre a necessidade de perseverar em oração, a necessidade de insistir, né? Jesus ensina até o princípio da importunação, né? Importunando, ensinando os discípulos a, por assim dizer, importunar a Deus em oração, ser perseverante diante de Deus em oração. Amém? Vamos seguir aqui. Outro elemento, olha, no versículo 6, na parte B do verso, Neemias diz o seguinte: e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Veja, o que Neemias começa a fazer aquilo que a gente também tem falado essa semana várias vezes, né? Ele começa a confessar pecados, irmãos. Isso tem a ver com quebrantamento, tem a ver com contrição, com se humilhar diante do Senhor. Veja que ontem eu falei sobre isso, né? Que Daniel confessou os pecados na oração. E aqui a mesma coisa, Neemias vai fazer a mesma coisa. E ele se inclui, né? Ele confessa os pecados. Ele fala aqui, faço confissão pelos pecados, os quais temos cometido. Ele se coloca como um pecador também. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Olha o verso 7. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Tá? Então, a questão da confissão de pecados, irmãos, que é outro ponto importante na nossa oração diante do Senhor. Lembre-se que quando Jesus ensinou a oração, né, aquela oração que a gente conhece até de cor, que é a oração conhecida como a oração do Pai Nosso, o que Jesus ensinou a gente a orar ali? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Né? Então você vê que o elemento da confissão do pecado é importante na oração. A gente sempre deve entrar diante de Deus em oração confessando os nossos pecados, né? Pedindo a misericórdia, a graça, o perdão de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Muito bem, vamos lá. Eu quero aqui ser um pouco mais breve para a gente então ter o nosso momento de oração daqui a pouquinho, tá bom? Então vamos para o versículo 8 agora. O versículo 8 diz o seguinte, olha o que Neemias fala agora na sua oração a Deus. Verso 8. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Então, qual que é o quarto elemento da oração aqui de Neemias? Ele faz menção, ele relembra, por assim dizer, as promessas de Deus. Ele ora com base nas promessas de Deus. E é isso que nós temos que fazer também na nossa oração, orar alicerçado na palavra de Deus, orar alicerçado
nas promessas de Deus. Veja que Neemias aqui, ele lembra daquilo que eu também tenho falado nesses últimos dias. Você deve se lembrar disso, né? Quem está acompanhando desde segunda-feira. Ele lembra aqui que Deus tinha falado para Moisés. Ele lembra aqui o que Deus tinha falado ao povo por intermédio de Moisés. Que se o povo transgredisse, olha, verso 8, se o povo transgredisse, o que Deus faria? Deus espalharia o seu povo entre as nações. E foi o que aconteceu, irmãos, né? O povo de Deus transgrediu, o povo de Deus não obedeceu aos mandamentos do Senhor. Né? Eles entraram na terra prometida e eles fizeram tudo aquilo que Deus disse que não era para eles fazerem. Né? E aí o que acontece? Deus permitiu o cativeiro, Deus permitiu a correção, Deus permitiu o juízo. E é isso que está acontecendo hoje, irmãos. Não é? Esse juízo que está vindo sobre o Brasil, sobre as nações, essa situação não deixa de ser um juízo. É claro que já está profetizado. Jesus já tinha falado lá no sermão escatológico, lá em Mateus 24. Eu preguei sobre isso esses dias lá na igreja. Jesus já tinha dito ali sobre os sinais que antecederiam a sua vinda, né? Sobre os sinais ali do princípio das dores. E Jesus falou sobre epidemias. Né? Lembra que falou sobre guerras, rumores de guerras, ondas gigantescas. Está tudo lá. Lucas 24, Lucas 21, Mateus 24. Né? Então, o que está acontecendo hoje é cumprimento da palavra de Deus, é sinal da segunda vinda de Jesus, mas também é correção, é juízo. Por quê? Porque as pessoas estão longe de Deus, estão se afastando de Deus. A igreja está, infelizmente, nós como igreja, estamos muitas vezes frios, estamos acomodados, estamos sem comprometimento com Deus, dando mais valor a outras coisas do que as coisas de Deus. E Deus falou aqui através de Moisés para o povo que se o povo o abandonasse, ele iria trazer esse ato de justiça, ia espalhar o seu povo entre as nações. O povo de Deus tem se afastado do Senhor hoje, né? Tem colocado Deus em segundo plano. Deus está permitindo essa situação para que nós nos convertamos, para que nós nos arrependamos, para que nós voltemos ao Senhor. Né? Mas veja que Neemias ele lembra aqui não só do fato de que se o povo se afastasse, Deus iria trazer o juízo. Mas ele lembra também do seguinte, que o verso 9 diz que o Senhor tinha falado através de Moisés o quê? Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos, quer dizer que se houvesse uma conversão, né, se naquele momento de afastamento de Deus houvesse uma volta, houvesse uma conversão, qual era a promessa de Deus através de Moisés? Não é? Então, verso 9, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Então, se o povo se convertesse, Deus restauraria o povo. Não é? Deus traria o povo de volta para a terra, para Jerusalém, para a terra ali de Israel. Irmãos, então nós temos aqui o quê? Uma promessa de Deus. Né? Se o povo de Deus se converter, Deus muda a sorte do povo de Deus. A gente falou essa semana, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Né? Segundo Crônicas 7,14. Quando há uma conversão do povo de Deus ao Senhor, Deus muda a sorte do povo de Deus. Por isso que esse momento que a gente está vivendo na história da humanidade é momento para nós nos convertermos, para nós voltarmos à presença do Senhor, né, irmãos? Então veja, já estamos terminando aqui. Verso 10 diz assim, Neemias então está orando, estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Né? Então ele está orando aqui, Senhor. Ele está orando com base nas promessas de Deus. Esses dos quais Moisés falou, eles ainda são teus servos. Eles ainda são teu povo, que o Senhor resgatou com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Né? E
encerrando aqui, gente, a nossa meditação, vamos olhar para o verso 11. Então Neemias termina a sua oração dizendo o seguinte: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, ele está falando dele mesmo, né? E dá-me mercê perante este homem. De que homem que ele estava falando? Ele estava falando do rei, né? Até o texto diz, nesse tempo eu era copeiro do rei. Porque Neemias, ele já estava, irmãos, se colocando diante de Deus, para que Deus permitisse que ele fosse até Jerusalém, para ser o instrumento de Deus para que os muros de Jerusalém fossem reconstruídos, né? Para que a vergonha que estava sobre o povo judeu fosse tirada. E é muito interessante isso aqui, irmãos, porque Neemias ele não precisava fazer isso de uma certa maneira, porque ele estava muito bem, ele estava muito confortável como copeiro do rei, ele morava no palácio. Ele tinha tudo do bom e do melhor, ele tinha ótimos aposentos, ótimas roupas, não faltava comida. Ele estava servindo diante do rei. Ele não precisava se importar. Ele poderia ter dado de ombros e falado, olha, problema deles. Eles pecaram, problema deles, eles estão sofrendo as consequências. Mas não. Neemias ele se dispõe a ser uma resposta de Deus para a própria oração que ele estava fazendo. E isso é algo que a gente tem que aprender, esse é um elemento da nossa oração também. Nós temos que orar a Deus e nós temos que nos colocar diante de Deus para que Deus nos use como resposta à nossa própria oração. Então não basta orar para que Deus envie trabalhadores para a sua obra. Você tem que se dispor para ser um trabalhador da obra de Deus. Não basta a gente orar pedindo que Deus faça certas coisas. Porque nós somos o corpo de Cristo aqui na face da terra para fazer aquilo que Deus quer que a sua igreja faça. Então, o quinto elemento aqui é esse. É nós nos colocarmos como resposta à nossa própria oração. E o clamor, gente? Como está aqui no verso 11, no começo do verso. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos. A oração do teu servo e a oração dos teus servos que se agradam de temer o seu nome. Amém? Então, nessa manhã nós vamos orar. Nós vamos clamar a Deus para que o Senhor nos ouça, para que o Senhor esteja atento ao clamor do seu povo, da sua igreja, por essa situação que a gente está vivendo. Amém? Então, a minha esposa está aqui comigo, ela vai me ajudar aqui nessa manhã em oração, ela vai fazer uma oração nesse momento, diante daquilo que a gente ensinou aqui nesta manhã, e vai estar orando. Vamos clamar, gente, vamos clamar pelo Brasil, vamos clamar para que Deus, cure aqueles que estão enfermos com essa doença, para que Deus guarde os brasileiros, para que Deus dê sabedoria para os médicos, para os pesquisadores, os cientistas que estão aí desenvolvendo vacinas, medicamentos, para esse momento. Enfim, vamos orar pelos profissionais da saúde que estão na linha de frente. Vamos orar pelas autoridades para que tenham sabedoria nesse momento. Amém? Vamos orar? Então a minha esposa vai orar aqui. Nós vamos concordar. Eu te convido aí para você concordar conosco em oração. Se você puder, agora é aquele momento para você parar, para você sentar, concordar, orar junto, quem sabe até se ajoelhar aí se você puder. Vamos nos humilhar diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar juntos. Vamos orar, feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Amém, agradecemos Senhor, porque nesses dias o Senhor tem falado conosco, amém, tem chamado Jesus, a nossa atenção
como povo de Deus, como igreja Amém. do Senhor. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor, Amém, porque Jesus. em meio, Senhor, a toda essa crise que nós estamos vivendo, Amém, nós Senhor. temos avaliado que tem sido uma forma de o Senhor chamar a nossa atenção Amém, Senhor. para nos voltarmos para o Senhor, para Amém, buscarmos mais ao Senhor, Amém, para estarmos Senhor. atentos, Senhor, porque nós estamos vivendo sim os últimos dias, como declara a tua palavra. E eu quero pedir, Pai, continuar pedindo, nós já temos orado, que a tua palavra diz que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, possa guardar o nosso coração, o nosso espírito, que nós possamos realmente, Pai, avaliar toda essa situação, mas que o nosso coração possa estar confiante no Senhor, que nós possamos, Pai, realmente depositar toda a nossa ansiedade diante do Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Amém. E nós Glória a Deus. queremos que essa paz venha invadir o coração do teu povo nesta manhã. Amém. Que nós possamos realmente, Senhor, confiar de que o Senhor está, Senhor, velando por nós, no controle das nossas vidas. Nós estamos aí vendo, Senhor, um mundo, Senhor, caótico nesta crise, não apenas nesse processo, Senhor, deste vírus que está assolando toda a humanidade, mas também a crise econômica que os países têm enfrentado desde já. E nós, Pai, depositamos nas suas mãos, Pai, toda essa situação. Amém, Senhor. Nós oramos para que o Senhor possa estar, ó Deus, controlando as nações, porque os homens muitas vezes pensam que estão no poder e controlam tudo, mas na verdade nós sabemos que quem controla todas as coisas é o Senhor. E nós queremos orar, Pai, pelas nações, queremos orar, Pai, por este problema, Senhor, dessa peste que tem assolado a humanidade. Deus, nós oramos, Pai, para que o Senhor entre nos hospitais, que o Senhor esteja, Senhor, conservando a vida, Senhor, dos médicos, dos enfermeiros. Deus, que o Senhor possa estar, ó Deus, ali naquele lugar, que o Senhor possa guardar a vida, Senhor, desses homens, dessas mulheres que têm trabalhado intensamente nesses dias, abençoando suas vidas, guardando suas vidas. Nós oramos também por todas as pessoas que foram acometidas por esse vírus, Pai. Deus, quantas pessoas já morreram, quantas pessoas estão na UTI nesta hora. Quantas pessoas já foram, Senhor, contaminadas por esse vírus. Deus, nós oramos, Pai, pedindo a tua misericórdia, Senhor. A tua misericórdia sobre as famílias que perderam seus entes queridos, que estão, Senhor, entristecidos, Pai. Que o Senhor possa consolar, que o Senhor possa estar tocando. Que esta seja uma forma, Senhor, de todas essas pessoas verem, Senhor, o Senhor Deus no controle de todas as coisas. Deus, nós oramos, Pai, para que o Senhor possa estar trabalhando no sentido, Pai, de tirar do nosso meio essa peste. Senhor, a tua palavra diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor ouvirá dos céus, o Senhor perdoará os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Nós temos como igreja buscado ao Senhor, nós cremos que muitas igrejas estão buscando ao Senhor nesses dias, e nós clamamos para que o Senhor venha sarar a nossa terra, Senhor, para que a nossa vida possa retomar a normalidade, para que nós possamos voltar ao nosso trabalho, à nossa vida do dia a dia, para que as nossas crianças voltem para a escola, Senhor. No nome de Jesus, Pai, ouve o nosso clamor nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Nós também oramos pelo nosso governo, pelo governo do nosso país, Deus, que tem estado em crise, Pai, em guerra, Senhor. Nós oramos para que o Senhor possa dar sabedoria neste momento. Não é tempo de nós fazermos política, mas é tempo de orarmos, é tempo de clamarmos pela nossa nação, Senhor, e nós oramos para que o nosso governo, Pai, tenha consciência
inteligência e sabedoria, que o Senhor possa abençoar o nosso governo, os nossos ministérios, Pai, em nome de Jesus, para que possam entrar num consenso. Deus, guarda, Senhor, o presidente, guarda os seus ministros, Senhor, dá sabedoria para que possam lidar com todo este caos que o nosso país vive. E assim nós estendemos esta oração para todos os governos deste mundo, das nações, para que hajam com sabedoria, Pai, nesses tempos difíceis, Deus. Nós oramos, ó Deus querido, nesta manhã, para que o Senhor possa abençoar, guardar e sarar a nossa nação, em nome de Jesus. E nós também estendemos esta oração aos irmãos que estão conosco nesta manhã online. Deus, abençoa os seus filhos nas suas necessidades, entra nos seus lares, abençoa suas casas. Deus, guarda a vida dos seus filhos, meu Deus, abençoa os nossos irmãos. Senhor, mesmo mediante esta crise, tua palavra diz que praga alguma chegará à nossa tenda, à nossa casa, e nós oramos para que o Senhor guarde as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos filhos, Pai, em nome de Jesus, e abençoa os nossos celeiros, abençoa a nossa vida profissional, abençoa a nossa vida financeira, multiplica, Senhor, nesses dias de caos, de crise, Pai. Nós oramos nesta manhã, crendo, Senhor, pela fé, que o Senhor está no controle da nossa vida e que o Senhor é aquele que vai continuar multiplicando, abençoando e guardando em nome de Jesus as nossas vidas para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Senhor Deus, em nome de Jesus também, nós queremos pedir, Pai, que o Senhor esteja perdoando os nossos pecados, Pai. Jesus. Nós temos visto aqui esses modelos de oração na Tua palavra, Senhor. E os Teus servos que sempre estão fazendo confissão de pecados. Nós pedimos, Senhor, continua perdoando os nossos pecados, continua perdoando as nossas falhas, as nossas iniquidades. Senhor, perdoa-nos como Teu povo, como Tua igreja. Pai, quando nós temos, Pai, nos afastado de Ti, quando nós temos nos afastado da Tua palavra, quando nós temos nos afastado da Tua vontade, muitas vezes, Senhor, dando lugar mais, Senhor, aos desejos da carne, aos desejos dos olhos, à soberba da vida, como diz ali o apóstolo João, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por quantas vezes temos dado mais atenção a coisas materiais, Pai, do que as coisas espirituais. Nos perdoa pela nossa falta de comprometimento com a Tua obra, com o Teu reino, Senhor. Pai querido, perdoa os nossos pecados, perdoa a Tua igreja e restaura a Tua igreja, aviva a Tua igreja, traz um momento de avivamento espiritual para a Tua igreja a partir dessa situação que nós estamos vivendo, Senhor. Nos ajuda, Pai, nós somos falhos, nós somos limitados, que o Senhor nos dê a graça, que o Senhor nos dê, Pai, a unção do Teu Espírito Santo, para que na força do Teu Espírito Santo nós possamos vencer todo pecado, toda transgressão, toda iniquidade e vivermos uma vida de mais e maior consagração, santificação e separação para Ti, Senhor. Nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus e pedimos também que de alguma forma, Pai, o Senhor possa nos usar como resposta às nossas próprias orações, Senhor. Que possamos estar atentos àquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, nessa situação que nós estamos vivendo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, quebranta os nossos corações, quebranta as nossas vidas, que nós possamos realmente estar com o nosso coração contrito, compungido e quebrantado, Senhor, nos humilhando diante da Tua presença, Senhor, porque é diante do Senhor que nós temos que nos humilhar de fato. Em nome de Jesus, eu oro também por cada pessoa que está neste momento, Senhor, conosco, nesta live, ao vivo. Abençoa cada vida, abençoa cada família representada. Senhor, eu sei que cada pessoa que está assistindo agora, que está orando conosco agora,
tem os seus motivos, tem os seus pedidos de oração também. Além da questão do coronavírus, existem problemas familiares, existem problemas conjugais, existem problemas com filhos, existem problemas sentimentais, emocionais, problemas de saúde, problemas financeiros. Senhor, eu te peço, visita essas vidas. Senhor, esteja agindo com a tua provisão, com a tua graça, por tua misericórdia, abençoando cada pessoa que está agora conosco e abençoando cada família, Senhor, que está representada nessas pessoas. Não só aqueles que estão assistindo ao vivo, aqueles que vão assistir depois também essa transmissão. Todas essas pessoas sejam atingidas e alcançadas pela tua graça, Pai. E pedimos, sim, conforme a minha esposa já orou aqui nesta manhã, nos livra, Pai, desta praga, deste vírus, Senhor. Guarda as nossas vidas, guarda as nossas famílias, guarda os nossos filhos, guarda todos os nossos familiares, os nossos pais, Senhor, os nossos irmãos em Cristo, os nossos amados. Guarda, Senhor, a todos nós, livra-nos de todo mal, Senhor, e que esta situação possa cessar em breve, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós estamos orando, pedindo também que o Senhor nos abençoe neste dia de quinta-feira, nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém, irmãos? Glórias a Deus, né? Eu quero, antes da gente encerrar essa transmissão, eu gostaria de convidar você para participar do culto online da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, lá no Tucuruvi, a igreja que nós pastoreamos. Então eu quero te convidar a participar conosco hoje, quinta-feira, dia 2 de abril, né? Quinta-feira, dia 2 de abril, hoje às 20 horas, às 8 horas da noite, nós teremos o nosso culto online lá na Igreja Avivamento Bíblico no Tucuruvi. Eu te convido para participar conosco, tá bom? Vai ser transmitido tanto aqui no meu perfil pessoal do Facebook, como também no meu canal do YouTube, tá bom? Eu gostaria que a gente terminasse hoje, eu não combinei aqui com a Simone, mas eu vou pedir para a gente terminar cantando novamente, amém? Ela pode cantar, não sei se ela quer cantar esse louvor ou outro louvor, né? Mas nós vamos terminar louvando ao Senhor com uma canção, tá bom? Glória a Deus, aleluias. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir por meu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Oh, Senhor.
Deus, que possamos então nos derramar na presença do Senhor. Irmãos, muito obrigado pela sua participação. Estamos encerrando. Lembrando, né, como a nossa frequência aqui, até no Facebook, é bastante rotativa. Lembrando, dia 5 de abril, próximo domingo, até o dia 12 de abril, o outro domingo, nós vamos ter a Jornada da Páscoa com Cristo, ok? Onde nós vamos falar dos acontecimentos da Semana da Paixão de Cristo, sincronizados esses acontecimentos com cada dia da semana, tá? O que aconteceu um domingo antes de Jesus ressuscitar? O que aconteceu na segunda-feira antes de Jesus ressuscitar? Né? O que aconteceu na terça, na quarta, na quinta, na sexta, que foi a crucificação? Então a gente vai fazer essa jornada, uma espécie de peregrinação espiritual, uma jornada espiritual onde nós vamos aprender a respeito da Semana da Paixão de Cristo, tá bom? E espero você hoje, dia 2 de abril, às 20 horas, na transmissão do culto online da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, lá no bairro do Tucuruvi, na Zona Norte, em São Paulo, tá bom? Deus abençoe a sua vida, uma ótima quinta-feira, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos, uma ótima quinta-feira para vocês, tá bom? Amém. Fica na paz do Senhor Jesus.